eu sou a Maria Cláudia. Eu vim apresentar o trabalho no Liquid de TCM sobre a equação geral do calor, um D transiente. A equação que vai ser aplicada no estudo é basicamente essa, e aqui eu destaquei a difusidade térmica, que cai sobre Rosset. Passando essa fórmula, como mostrado no roteiro, para uma forma algébrica, a gente chega nessa equação em que corresponde à derivada da temperatura no tempo e aqui ao espaço. Essa equação foi resolvida, né, com base nessas condições de contorno, sendo que a primeira vai ser as extremidades com temperatura 0 e ao longo da barra temperatura 1. A segunda, as extremidades da barra, uma vale 1, a outra vale 0 e ao longo da barra temperatura 0. E por fim, a última temperatura é que as extremidades da barra são 0, a barra tem comprimento 2 e ao longo da barra a temperatura é seno de π sobre 2 vezes x. Então, com isso e com as instruções do roteiro, foi possível escrever esse script em Python aqui. As entradas que são necessárias para resolver vai ser o intervalo do domínio, que é o n. Aqui, no início, eu usei n igual a 10. Para o tamanho da barra, eu usei L igual a 1, com exceção da condição 3. Os passos de tempo foram determinados como 20 e alfa foi determinado como 1. Por enquanto, eles são fixos. Daí, disso, a gente calcula o ΔX e o ΔT, primeiro seguindo um critério para os cálculos não darem errados, para garantir que a temperatura que você achar vai ser aquela que você deseja ou muito próxima. Daí, aqui eu criei um array para barra, porque no método finitos a gente divide a barra, que é a parte de divisão do domínio, para calcular cada ponto, temperatura em cada ponto. Aqui eu também criei um array para o tempo, porque eu vou plotar um gráfico 3D da temperatura. Daí, aqui primeiro a gente tem o vetor da temperatura com as temperaturas em pontos igual a 1, as condições iniciais. Aqui no 2, comentar essa e tirar o comentário daqui você consegue resolver. E aqui para o problema 3 também. Uma observação que eu quero fazer para o 3 é que aqui eu crio uma outra matriz T que eu vou usar para comparar os valores que eu tenho do método das diferenças finitas com a solução algébrica da temperatura. Então, os valores da solução algébrica eu vou colocar nessa matriz aqui para comparar depois. Aqui eu crio uma variável por tempo, porque ele é usado no título do gráfico 2D. Ele vai em passos de ΔT. Aqui é o for do passos de tempo, que vai calcular a temperatura para cada tempo, e aqui vai calcular a temperatura para cada posição. Esse temp i k mais 1 é a aplicação da fórmula ou da equação das diferenças finitas já. Então aqui eu considero o tempo ik, alfa, delta, ΔX e etc. Aqui nessa linha, quando for aplicar o problema 3, tem que descomentar ela para calcular a solução analítica para cada ponto, em cada instante de tempo. Aqui nesse trecho, eu faço a comparação da solução em cada tempo e a solução analítica. Eu pego a média da temperatura em cada tempo e eu comparo a média dos valores, que é só para ter uma noção de como esses valores estão se comportando nesse tempo, só para ter uma ideia mesmo. Daí, aqui o próximo trecho eu faço a plotagem do gráfico 2D da temperatura pelo comprimento da barra x, e aqui eu faço o plot 3D, que aí eu pego a temperatura em função do tempo e da posição e ploto uma superfície com gradientes de cores que quanto mais quente, quanto maior a temperatura vermelho, quanto menor azul.
Daí, para cada um desses casos de contorno, geraram gráficos que eu vou mostrar agora. Bom, aqui para condições de contorno 1, gerou esse gráfico que parece uma parábola, entretanto tem essa pequena saturação aqui no vértice. No gráfico 3D, vendo ele superiormente, dá para ver que o interior da barra vai esfriando por conta que as extremidades estão sendo constantemente resfriadas, as condições de contorno não mudam, independente do tempo. Então, apesar da barra estar quente, ela vai perdendo essa temperatura por conta das leis da física. Aqui é um gráfico para a gente ver como é que está o valor da temperatura nesses intervalos de tempo e ao longo do comprimento da barra. Quando a gente aplica um intervalo de tempo muito grande, no gráfico 3D é possível ver isso melhor, porque a barra começa aquecida e vai esfriando até que ela resfria totalmente. Dá pra ver que fica completamente azul. E aqui o gráfico continua uma parábola com essa saturação estranha no topo. Aqui esse gráfico ele é bem aleatório, bem instável. Quando o ΔT e o ΔX eles não obedecem a relação de ΔC é igual a metade de ΔX ao quadrado. Daí a temperatura em relação da posição da barra fica completamente instável. Não se sabe o que acontece de verdade. Aqui foi com outros valores de difusidade térmica. Aqui foi com o valor de difusidade térmica 2, o que tornou o sistema completamente instável também. Aqui é com difusidade térmica meio, que dá para ver que o comportamento da parábola é bem comportado e é o resultado esperado, ao contrário do que foi obtido com difusidade térmica igual a 1, que é esse caso aqui. E quando a difusidade térmica é muito próximo de zero, no caso eu usei 0,001, a temperatura demora muito para se propagar ao longo da barra. Dá para ver isso porque a temperatura mantém por esse intervalo de tempo aqui, fica muito próximo das condições de contorno no tempo igual a zero. Apesar de ter passado o mesmo tempo, por exemplo, para quando a dificuldade térmica é meio. Bom, todo esse processo foi feito também para o contorno 2. O gráfico 2D obtido foi essa curva aqui, que parece uma curva exponencial. Da vista superior do gráfico 3D, dá para ver que ao longo do tempo a barra vai se resfriando também e mantém uma extremidade quente. E aqui dá para ver a amplitude da temperatura, que diminui bastante. E parece até a curva do 2D. E quando o T é muito grande, o sistema, a temperatura fica com o mesmo comportamento de um sistema com temperatura permanente. Então, vai ter uma reta e quando chegar nessa reta, a temperatura não vai mais mudar. Vai permanecer desse modo, independente do instante, maior do que 0,49. Aqui é o gráfico 3D superior, dá para ver mais ou menos a fórmula triangular aqui, mas o gradiente ele se espalha mais. A extremidade que sempre fica resfriada está sempre resfriada e a que está sempre aquecida continua aquecida. E o interior da barra entra nesse estado de equilíbrio aí. Aí perturbando, né, aquela relação entre ΔX e ΔT, também tem um comportamento completamente instável, completamente aleatório. Não dá para saber a temperatura nem como ela se comporta nesse caso. Aqui para os outros alfas do contorno 2, condições de contorno 2, para alfa igual a 2 fica também muito instável, a temperatura não... É como se a velocidade de propagação do calor fosse muito rápida. Se alfa igual a 2 perturbou muito o sistema. Para alfa igual a meio, o sistema começa a ficar bem instável, bem comportado. E para alfa igual a 0,001, muito próximo de zero,
Dá pra ver essa lentidão da propagação da temperatura aqui, porque continua muito próxima do, da condição de contorno. Apesar de que propagou um pouquinho. Para a condição de contorno 3, a gente tem essa curva paraboloide aqui. Aqui dá para ter uma noção, tanto no gráfico 2D quanto no 3D, que no interior da barra, na metade, né, vai estar aquecido e nas suas extremidades vai estar resfriado, e ela mantém resfriado. E essa temperatura vai se perdendo ao longo do tempo para as extremidades. Aqui dá para ver a amplitude da temperatura. É um gráfico bem bonitinho. Quando o T é muito grande, essa temperatura, essa barra que estava aquecida anteriormente, ela se resfria completamente. Como dá para ver aqui no gráfico 3D. E ela fica completamente estável com as suas extremidades. Esse aqui é o gráfico 2D para esse tempo aqui. Bom, e perturbando novamente aquela correlação entre ΔX e ΔT, a gente vê que também aqui fica muito instável e não dá para concluir absolutamente nada sobre a temperatura. Aplicando para os outros alfas, para alfa igual a 2 não teve muita diferença, a não ser a amplitude da temperatura, que diminuiu bastante. Para alfa igual a meio, aumentou um pouco, assim, praticamente dobrou a amplitude na temperatura no meio da barra, mas o comportamento continua o mesmo. E para alfa igual muito próximo de zero, a amplitude aumentou, mostrando que alfa tem um papel importante aí nesse caso, porque ele não é o único que não perturbou muito com grandes variações não perturbou muito a temperatura com com essas grandes variações de alfa. Bom, para o contorno 3 foi obtido as tabelas para cada valor de temperatura nos instantes. Então, para cada instante, eu obtive a média da temperatura e para barra, quando ela está com tamanho 2, dá para ver que os valores não são muito diferentes, mostrando que eles são bem próximos, muito pouca diferença, bem simples. A solução em cada tempo, que é uma aproximação, ela fornece um resultado bem confiável com relação à solução analítica, sem considerar a solução analítica como, digamos, a certa. Aí eu troquei o tamanho da barra, esse resultado da solução em cada tempo forneceu um resultado muito próximo da solução analítica, se manteve. Talvez teve alguns valores que tenham saído um pouco, mas foram muito poucos. Troquei também para outro valor da barra, de comprimento da barra, e esse comportamento se manteve, como dá para ver com esses valores aqui. Bom, esses valores da barra, eles foram alterados mantendo o comprimento dos intervalos do domínio e variando só o comprimento da barra. Os passos de tempo foram mantidos em 20 e o alfa também foi mantido em 1. É isso que eu fiz para o trabalho numérico. Muito obrigada por ter assistido e tchau.